A palavra de Deus, ela é viva, perfeita e eficaz. No registro bíblico de hoje, nós vamos analisar mais um provérbio, o provérbio no capítulo 2, no livro de Provérbios, dos versos 3 ao 6. Se clamar por entendimento, de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Basicamente está falando o seguinte: busca, clama, pede, suplica a Deus e você gritar bem alto, ou seja, uma busca incessante, tá? Um clamor que você sente com o corpo, né? Os judeus, se você quem conhece a oração, a forma do judeu orar, né? Ele ora com o corpo, ele ora lendo, ele ora em pé, ajoelhado, deitado. Então a forma de clamar sabedoria, né? Tanto é que Salomão ele fala aqui de um clamor por sabedoria, o entendimento. Então basicamente fazendo referência, já começando alguma referência para vocês entenderem, é o provérbio, né, anterior, capítulo 1, se você for olhar lá o verso 7, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui ele já está dando dois conselhos num só. Para você saber quem é Deus, conhecer, ter intimidade, você tem que buscar, e aqui está explicando como buscar: clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto. E quem não quer, não tem vontade, não busca, né? Os nécios, os ignorantes, tá? Temos aqui também Mateus 7, do 7 ao 12. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual homem do meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o seu Pai, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam as pessoas o que querem que elas façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, basicamente, ele está dizendo o seguinte, resumindo: todos, mesmo sendo maus, recebem quando pedem para Deus. Deus, sendo a própria misericórdia, o Criador, Ele é o todo através do Salvador, através de Jesus. Então, o que nós vemos se deu por Ele, para Ele, através do Salvador, e Ele deu para nós, nos salvou mesmo sem nenhum merecimento. A graça é um favor gratuito e imerecido, nós não merecemos. Então, ora com sabedoria, voltando lá em Provérbios 2, 3 ao 6. Orar e clamar incessantemente, com fervor e consciente, tá? Não é só sair pedindo assim, falar palavras bonitas. Não, tenha intimidade, busque de uma forma consciente. Aí nós temos também outra referência. Josué capítulo 1, verso 8, é um verso muito conhecido. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Então, aqui logo no comecinho do livro de Josué, Moisés não havia muito tempo que tinha morrido, que houve aquela luta por causa do corpo de Moisés, né? Enfim, tá lá no finalzinho do livro de Deuteronômio. Então, você tem aqui como buscar de forma incessante, oração, o clamor, e não deixar de meditar na palavra, né? Como eu acabei de falar, tem vídeo no canal sobre João 1:1, né? João 1:14, falando que a palavra, o verbo se fez carne. Então tudo o que se viu da criação se deu através do Salvador, através do Messias, através do Cristo. Então aqui está dizendo o seguinte, para mencionar na palavra: eu sou a palavra, através de mim você vem ao Pai. Enfim, fazendo referência às palavras de Jesus em Isaías, profeta Isaías 1, 18 ao 20, nós temos também uma referência à busca pela sabedoria. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã.
Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada. Aqui novamente fazendo o entreponto entre o mal e o bom, o obediente e o desobediente, o obediente e o rebelde. Então, refletindo sobre todos os pecados, Deus perdoa. Os que se arrependem vão ter bons frutos, ou seja, fruto aqui também a gente pode fazer uma referência aos frutos do Espírito de Gálatas 5 das cartas de Paulo, falando que coisas boas sobrevirão àqueles que obedecem, mas os que resistirem e forem rebeldes serão perdidos, tá? Novamente, busca de sabedoria, buscar a Deus. E no finalzinho vocês vão entender o que eu tô falando de sabedoria sempre atrelada a Deus, tá? Tiago 1, 5, essa passagem começa, a parte importante é o 5, né? O capítulo 1 de Tiago, verso 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem desprezar ninguém, e lhe será concedido. Então, basicamente, ele resumiu tudo que eu falei num versículo só. Mas se você ler a passagem das provas e tentações do capítulo 1, o verso 2 até o 6, fica muito mais abrangente. Tá? Não vou fazer referência, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. A ideia aqui é ser bem sucinto, mas basicamente fala das provações, da perseverança, da busca incessante, clamar a Deus, pedir sabedoria. E para fechar, nós temos que buscar com fé, que nem a fé do capítulo 11 de Hebreus, que tem vídeo no canal, com intimidade e renúncia. Por que eu estou falando de renúncia? Se você for lá no livro dos Provérbios, no capítulo 8, os versos 8, 13 e do 22 ao 36, basicamente, ele fala do porquê esse chamado para sabedoria, ele é tão divino, tão puro. Capítulo 8 de Provérbios, verso 8. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Verso 13. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Agora do 22 ao 36 eu não vou ler tudo, mas basicamente ele fala o seguinte. O verso 22 ele vai descrever todos os outros a seguir, tá? Então, o Senhor me criou como princípio do seu caminho, antes das suas obras, tá? Eu acho que é uma passagem sobre sabedoria que convém gravar um vídeo só a parte, senão vai ficar muito extenso, mas basicamente oração, clamor, busca, intimidade, renúncia, porque o Senhor criou a sabedoria antes de tudo. Então, para Ele poder organizar tudo da forma perfeita como Ele é perfeito, Ele precisou criar a sabedoria. E no 23, para encerrar, foi estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Certo? Provérbios capítulo 8 vai ganhar um vídeo à parte. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.